Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Estamos aqui para mais um Alto Astral no 14, edição de número 152. Que coisa maravilhosa, hein? Você que nos acompanha todas as semanas aqui no canal 14 da NET, você que está conosco nas redes sociais, você que está com o projeto Alto Astral também nos acompanhando pelo rádio, você que faz parte do nosso dia a dia, você sabe o quão é importante estarmos nesse número de edição. Trabalho sério, 3 anos de canal 14 da NET, já alguns anos no rádio, mas graças a você que nos prestigia, graças a você que está conosco e a pessoas que nos ajudam a construir o dia a dia do nosso projeto Alto Astral. E comigo aqui hoje uma dessas pessoas que sempre esteve conosco, não é a primeira vez que está aqui conosco, já contribui com a gente nas ações do projeto há algum tempo e mais uma vez eu tenho o prazer de bater um papo aqui com meu querido amigo Irancé. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Geval. Ainda mais com 152 edições. Para comemorar, né? É uma satisfação poder estar aqui mais uma vez e a gente contribuir com o Canal 14 e trazendo informações também para a comunidade. Irancé, a União Evangélica, parceira desde o início do projeto Alto Astral. Eu tenho que aqui de público agradecer ao nosso reitor, doutor Carlos Hassel Mendes, meu querido Lúcio Bogian, muito obrigado, doutor Ernei, a que sempre nos prestigiou, e a gente tem muito prazer em falar das coisas que acontecem na União Evangélica, não só por ser parceira Alto Astral, mas pelo trabalho que é desenvolvido naquela instituição. E a União Evangélica, desde 2016, ela focou muito em mestrado e doutorado. Isso é muito bom para a nossa comunidade, é bom para outras pessoas de outros municípios que já passaram pelos cursos. E entregou a coordenação para você. Como é que está sendo esse trabalho, Nassé? É um trabalho muito gratificante. É interessante assim, que essa tomada de decisão da instituição, que se deu em 2016, ela vem para cumprir um objetivo, uma meta dos criadores da instituição lá em 47. Então, lá em 47, quando missionários viram que aquela escola poderia trazer frutos para Anápolis, você imagina, 73 anos atrás, alguém parar e pensar, olha, essa escolinha aqui, ó, pode ser uma universidade no futuro. Então, isso já estava escrito lá nos primórdios em 47, né? E a instituição, em 2016, tomou a decisão que iria partir para esse caminho, para tornar o centro universitário numa universidade. E um dos aspectos que é extremamente importante aí para chegar a usar esse galardão aí de universidade é que a pós-graduação esteja desenvolvida. E na nossa legislação hoje, ela exige que nós tenhamos 4 programas, sendo 2 com cursos de doutorado, né, no mínimo 2 cursos de doutorado e 4 cursos de mestrado. Então o nosso objetivo em 2016 foi isso. Nós tínhamos um programa instalado, que era o Programa de Ciências Ambientais, já consolidado desde 2008, e nós precisaríamos, num curto período de tempo, ter 4 programas funcionando. Então essa foi a missão, e graças a Deus, e o trabalho de muitas pessoas, todo o apoio, né, institucional, nós, no ano passado, concluímos a missão, né, de ter os 4 programas, e agora em 2020, colocamos todos eles aí em funcionamento. Irancé, antigamente aí bastava os cursos superiores, a graduação, não é? É claro que isso é um processo, muitos não tinham acesso nem aos cursos superiores. Quando você fala da Associação Educativa Evangélica 1947, estou fazendo a confusão com o Hospital Evangélico de 1927, 20 anos mais velho, não é? Mas as instituições que surgiram com o mesmo propósito, e Deus vem, ao longo dos anos, fortalecendo essas instituições aí. Mas os cursos superiores eram o que todo mundo desejava, o que todo mundo queria, ou que dificuldade de passar no vestibular, aquela coisa toda. Mas isso passou, não é que os cursos superiores passaram, é claro que para você partir para uma pós-graduação, para um mestrado, para um doutorado, você tem que passar
primeiro pela graduação. Mas eu queria dizer que você colocasse agora para o nosso telespectador aqui, nesse momento atual, qual que é a importância das pós-graduações, Irã? Realmente, a evolução histórica nossa fez com que a gente mudasse gradativamente, precisasse aumentar o grau de escolaridade. Então, a pós-graduação hoje, ela é uma necessidade. Nós precisamos cada vez mais nos especializar, desenvolver ciência, em especial nesse momento que o nosso país precisa de pessoas altamente capacitadas, né, principalmente com essa questão de desenvolvimento de tecnologias, inovação. Nós precisamos, carecemos em função da inovação. E nós vamos conseguir ter profissionais com esse gabarito, com essa capacidade, à medida com que eles vão avançando nos seus estudos, né? Então a graduação é o primeiro passo, ele é muito importante, né? Ainda estamos aquém de muitos países na América do Sul, né? Quanto a número de pessoas que têm um curso superior, então é muito baixo ainda esse percentual, mas na pós-graduação ainda muito mais baixo ainda. Para você ter uma noção, hoje nós temos 11 doutores para cada 100 mil brasileiros. Nós só estamos à frente dos índices dos países da África e da Indonésia. O resto nós estamos atrás de todo mundo. Países da América do Sul, inclusive, nós estamos atrás de vários deles. Então, nós precisamos mudar essa realidade. O órgão fiscalizador, que é a CAPES, né, que é o órgão do governo federal que fiscaliza a parte da pós-graduação, eles tinham feito uma meta de formar 65 mil mestres por ano e 25 mil doutores no ciclo que finaliza esse ano, inclusive, 2020. Eles alcançaram essa meta, mas ela precisa ser mantida durante muitos anos para conseguir ocupar esse espaço. Então, cada vez mais é importante que aquele que está nos ouvindo atente-se à questão da sua formação. Ela não pode parar na graduação mais, ela precisa ir adiante, né? A formação, a gente fala de formação continuada, cada vez mais se especializando, desenvolvendo novas ferramentas, novas habilidades, trazendo produtos que a população precisa. Então agora mesmo nós estamos diante de uma situação dessa. É uma pandemia que nós precisamos que alguém crie algo que resolva o problema. Isso é ciência, isso é pesquisa, nós precisamos ter pessoas capacitadas para isso. E isso nos faz da noite para o dia, né? É uma questão de investimento. Então você tem que estar ali, persistir, porque são muitos anos de formação. E ela não vai parar. Então você precisa estar ali. Do lato sensu, passar para um estrito sensu em nível de mestrado, doutorado, pós-doutorado e por aí vai. Né? É um caminho também de internacionalização muito forte. E isso, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, mas isso também melhora os vencimentos, que é outra coisa interessante. Então, para quem está nos ouvindo, preste atenção em algumas dicas importantes que nós vamos falar aqui ao longo do programa, para que você dê continuidade na sua formação, continue estudando e com certeza dias melhores virão. Né? Você já falou aí agora das questões das pós-graduações lato sensu e estrito sensu, mas tem muitas pessoas que não sabem qual que é a diferença disso. Eu queria que você colocasse aqui para o nosso amigo que está nos ouvindo ali e que gostaria de entender melhor essa situação. Ok. Quando a gente fala em lato sensu, é o que as pessoas conhecem como especialização, né? Normalmente é o termo mais usado, especialização. Isso é uma continuidade da formação acadêmica, então depois que a pessoa terminou a graduação, aonde ele vai especializar em uma área mais ampla. Por exemplo, eu sou da educação física, às vezes eu especializo em treinamento esportivo ou em atividades aquáticas. Ou lá da odonto eu trabalho eu especializo em bucomaxilo ou outra habilidade específica, né? Enfim, engenharias, cada um tem as suas especialidades. Ela é muito voltada para o mundo do trabalho. Então a pessoa precisa fazer aquela especialização para desenvolver algo específico do trabalho dele e por aí vai. Então é algo mais amplo, né? No sentido de abrangência de espaço. Quando você passa para o estrito sensu, é o que nós temos como os cursos de mestrado e doutorado. Né? O mestrado seria o primeiro degrau, ele é voltado especificamente para a formação de recursos humanos altamente capacitados, voltado para a questão acadêmica e também para o mundo do trabalho, que é o mestrado profissional. Inclusive, nós temos o nosso mestrado
que é o nosso caçulinha, que é o programa de ciências farmacêuticas, é um programa profissional. Porque a concepção desse programa foi para formar profissionais para atuar no mercado de trabalho. Então nós temos um polo farmoquímico aqui em Anápolis, precisamos capacitar os profissionais, e essa capacitação se dá em função da necessidade do mercado. Então alguém lá na indústria tem a necessidade de um produto, de um serviço específico. Então essa demanda vem de lá para a universidade. Tanto é que temos parcerias com várias empresas aqui no DAIA, né, inclusive para desenvolver projetos específicos. Então o mestrado ele é mais estrito, mais fechado, um tema mais... ele é pequeno mesmo, é um tema pequeno, onde a pessoa vai especializar naquilo ali. Ele vai ter muito conhecimento sobre aquilo. E no segundo degrau vai o doutorado. Ele vem na sequência. E o doutorado, a pessoa ele vai fechar mais ainda. Ele vai ser especialista em algum assunto com muito detalhes, né? Então ele vai estudar muito um assunto. Então esse é o doutor. E ele vai ter uma capacidade de pesquisa diferenciada. Esse é um grande diferencial entre mestrado e doutorado. O mestrado ele pode estar atuando mais em nível acadêmico, como professor e tudo mais. Já o doutorado, além dessa questão acadêmica, ele vai investir boa parte do tempo dele em pesquisa. Então é esse o objetivo principal, formar pessoas com esse perfil de pesquisa, que consiga identificar um problema, de propor soluções, mas coisa muito específica, como agora estamos aí na pandemia. Então precisa de alguém muito específico, que trabalha com aquele instrumento, que consegue enxergar coisas que o senso comum não consegue ver. Então ele é muito específico. Às vezes as pessoas também que estão nos ouvindo pensam, e o pós-doutorado? Né? O pós-doutorado ele não é um título acadêmico. Né? O pós-doutorado é um estágio, é uma fase que você faz depois do doutorado. Né? Isso acontece muito quando, por exemplo, alguém tem um doutorado e ele tem a vontade de aprofundar em algo específico que tem alguém lá no Chile, nos Estados Unidos, na China, que é muito bom naquilo. Você vai lá e fica um tempo com aquela pessoa. Aí você faz um estágio pós-doutoral. Mas ele não é título acadêmico. Né? O título mesmo é o doutorado. Então, esse é a sequência. E dentro dessa sequência aí, o que a Unievangélica hoje está oferecendo de mestrado e de doutorado para Brasil afora, né? Mundo afora aí. Mundo afora. Mundo Inclusive, afora. nós temos Mundo alunos afora. na África, fazendo curso com a gente aqui. E esse momento também facilitou essa questão, né? Hoje nós temos um aluno que está na Angola e fazendo o nosso programa aqui de movimento humano e reabilitação. Isso é bem interessante. Então hoje nós temos 4 programas. O primeiro programa é o programa de ciências ambientais, um programa que já vem desde 2008, mas que a partir de 2018, né, já começaram a entrar as primeiras turmas aí para o doutorado. Então em 2019 nós tivemos a primeira turma do doutorado, e agora estamos com a segunda turma de doutorado das ciências ambientais. É um programa já consolidado, conceito 4. Né? Para vocês terem uma noção, o conceito 5 é o conceito muito bom. Né? Existem conceitos 6 e 7 na pós-graduação, mas estão ligados à internacionalização. Certo. Então são programas como na USP, de grandes instituições, né, que tem a questão da internacionalização. Então o programa de ciências ambientais, com mestrado e doutorado. Nós temos o programa de movimento humano e reabilitação, também com mestrado e doutorado. Inclusive, o nosso doutorado é o único de Goiás nessa área, que é a área da educação física e fisioterapia. E na parte da fisioterapia, especificamente, no Centro-Oeste. Não existe outro programa de doutorado que atenda os profissionais da fisioterapia. Esse programa nosso, inclusive, ele é diferente porque é um programa híbrido. Ele atende tanto a educação física quanto a fisioterapia, junto. Por isso se chama Movimento Humano e Reabilitação. Mestrado e doutorado. Temos o nosso programa de odontologia, que é uma outra área que a Unievangélica é referência. Então, a faculdade já vem há mais de 40 anos, é uma instituição, um curso já bem sólido, né, e tem a formação e o impacto na nossa cidade, na nossa região gigantesco. Então nós temos o nosso programa de odontologia, que ele tem o mestrado, começou também o ano passado, mas no futuro próximo nós vamos ter um doutorado também nessa área, se Deus quiser. E o nosso caçulinha que eu comentei há pouco, que é o nosso programa de ciências farmacêuticas, um programa profissional, mestrado profissional. E é interessante que o mestrado profissional, ele não tem necessidade de gerar no final uma tese
ou uma dissertação, igual aos programas acadêmicos. Ele pode gerar um produto, um aplicativo, um remédio, entendeu? Aí eles geram um produto diferente, né? Então hoje são esses 4 programas: Ciências Ambientais, Movimento Humano e Reabilitação, Odontologia e Ciências Farmacêuticas. Sendo que os 2 primeiros têm mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado. E os 2 últimos, mestrado. Só mestrado. Ok. Quais os diferenciais da Unievangélica nesses 4 programas, na sua opinião? Bom, acho que eu posso falar dos diferenciais, né? Interessante que a gente vem acompanhando desde 2016, então eu já venho na instituição, eu já estou na instituição há 23 anos, né? E nessa nova função aí desde 2016, e ao longo desse período nós visitamos diversas instituições, né? E a nossa instituição, ela tem alguns diferenciais. Primeiro, muito bem vista na nossa região, né? Uma instituição séria, uma instituição que vem há muitas décadas, né, fazendo um trabalho importante aqui na comunidade. O nosso programa de Ciências Ambientais foi visitado por diversas vezes pela presidência da área, pela coordenação da área, né? Então tivemos a oportunidade de receber diversas vezes aqui o próprio coordenador de área, que desenvolve vários trabalhos em parceria. E essa aproximação com as coordenações de área faz com que o programa cada vez mais tenha diferenciais. E no caso específico aqui das ciências ambientais, nós temos uma relação muito forte com a questão do cerrado, e aí diversos estudos, né, envolvendo o cerrado de maneira geral, seja tanto na questão ambiental, direta ambiental, quanto também em questões relacionadas com legislação ambiental, com questões de educação ambiental. Então são vários focos. E esse programa de ciências ambientais em específico, ele tem uma abrangência multiprofissional. Então nós temos pessoas lá que são da área da saúde, temos profissionais da área do direito, da área ambiental, da área mais pedagógica. Então ele atende diversos tipos de profissionais, eles conseguem ser contemplados dentro desse programa, né, desse programa de ciências ambientais. O programa de Movimento Humano e Reabilitação, que começou esse ano, é um programa que atende profissionais da área da saúde. Lógico que, em sua maioria, são profissionais ligados à educação física e fisioterapia, mas também existem profissionais de outras áreas da saúde, como medicina, própria farmácia, enfermagem. Tem profissionais de outras áreas da saúde que também participam do programa. Tudo aquilo que envolve movimento humano e reabilitação está sendo contemplado ali dentro, né? E o programa de odontologia, aí a parte clínica odontológica é algo forte dentro do programa, que é algo também que vem da graduação de maneira forte, e aí a pós-graduação reforça esse aspecto. E por último, as ciências farmacêuticas, com esse olhar mais profissional. Então a instituição ela investiu muito na questão dos laboratórios, com um quadro docente altamente qualificado, então todos os professores, doutores, a maior parte deles com pós-doutorado, né, com boas experiências fora do país, com parcerias internacionais. Então hoje nós temos parceria nos Estados Unidos com diversas instituições, né? Aí o CLA, o Wisconsin, a Universidade da Califórnia, enfim, são várias parcerias nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. Aí nós temos na Universidade de Barcelona, no Politécnico de Milão, enfim, são várias instituições fora do país que estão em parceria conosco, né? Então a instituição tem um núcleo de assuntos internacionais, que isso facilita bastante e potencializa também. Às vezes você que está aí interessado, saiba que ao estar num desses programas, existe a possibilidade de você fazer parte do seu curso no exterior ou ter uma experiência no exterior, que isso agrega muito lá na frente, né? Então isso é importante. Então esse investimento que a instituição fez e continua fazendo, faz toda a diferença. E para finalizar essa parte de investimentos, a instituição está terminando agora, né, um prédio específico para pós-graduação, ficando ali na Avenida Universitária. Aqueles, às vezes, que passam ali, estão vendo lá um prédio todo espelhado, um investimento alto da instituição, porque ela está acreditando que isso vai transformar o campus de maneira geral, né, a vida universitária de maneira geral, e incentivar a questão da pesquisa e da inovação. Esse é o foco nosso, pesquisa e inovação. Nós queremos que esses programas de pós-graduação eles consigam transformar ainda mais
a realidade da nossa região e a vida das pessoas. Porque com certeza com a formação diferenciada a pessoa vai ter muitas novas possibilidades, né, no futuro. Você está dizendo aí da instituição investindo nesse momento difícil que nós estamos passando aí desde o mês de março. A gente sabe que as instituições de ensino também sofreram com isso. Cadê os alunos em sala? Não é? E a Unievangélica que pega ali de mamana caducando, ela tem sofrido muito com isso. A gente tem conversado muito sobre isso nos últimos meses. Mas eu queria pontuar naquilo que você coordena. Como é que está sendo as atividades do dia a dia na sua área? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que estava aguardando esse mestrado desse ano. Ele achou que talvez não poderia acontecer. As aulas começaram, não é? Então eu queria que você falasse um pouco disso. Como que está sendo esse dia a dia de atividades em meio a essa pandemia, a isso tudo que nós estamos vivendo agora? Ótimo. Lógico que algumas áreas elas se encaixam mais perfeitamente nesse modelo, né? Graças a Deus nós tivemos uma liderança institucional no momento da crise, né, quando se instalou em março, que rapidamente, como já tinha toda uma estrutura montada, um investimento feito antes, é aquilo que nós começamos no início da reportagem. A coisa ela não acontece da noite para o dia, ao acaso. Existe todo um investimento. A Evangélica já vinha investindo em possibilidades de curso à distância há muito tempo. A estrutura já estava montada, toda Verdade. A estrutura do EAD, curso já em funcionamento, quer dizer, já tinha um know-how, já tinha uma experiência com isso. E bastou virar uma chave. Isso foi uma coisa de dias, né? Então o decreto saiu em 15 de março, no dia 19 nós já estávamos tendo aula online. Lógico que passando por adaptações, como todo mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro teve que passar. Mas em alguns casos específicos, como a pós-graduação, esse modelo, inclusive, facilita. Nós tivemos agora, no mês de junho, uma disciplina no programa de Ciências Ambientais, que nós tivemos participando da disciplina, professor dos Estados Unidos, professores do Brasil, professor do Canadá, ao mesmo tempo na aula. Isso, se fosse presencial, dificilmente aconteceria. Verdade. Ou se acontecesse, ia gerar um custo elevadíssimo, né? E isso foi possível. Então, todas as disciplinas elas estão tendo essa possibilidade de interação. Como eu comentei também há pouco, nós estamos com um aluno na Angola, fazendo o curso aqui. Se fosse presencial, ele já teria que ter vindo para cá, ter investido aqui, alguma coisa, ele já deveria estar aqui. Né? E isso facilitou em alguns aspectos. No caso específico da pós-graduação, as orientações acontecem à distância, aquelas ações de pesquisa de campo que conseguem ser realizadas dentro dos protocolos, né? Lógico que nós temos que seguir todos os protocolos, elas já estão em funcionamento, então existem pesquisas que podem acontecer e não atrapalhem nada. Então, isso já está acontecendo. E, no geral, as orientações acontecem online, as disciplinas acontecem online e a vida continua normalmente. Eu creio que muitas dessas atribuições da pós-graduação, em especial conteúdos teóricos, momentos de encontros aí entre professores e alunos, esse modelo ele deve perdurar. Isso facilita, inclusive, esse nosso processo de internacionalização. Nós temos um grupo, o grupo de estudo mesmo, o que eu coordeno, eu tenho aí 2 pessoas de fora do país participam semanalmente. Então, isso é impossível, né, de realizar se fosse só o presencial. Então, a pandemia abreviou isso, né? Exatamente. Nos aproximou. Aproximou nesse aspecto. Então, nós temos possibilidades reais hoje de estar o tempo inteiro aqui, conversando com alguém que está nos Estados Unidos, alguém que está lá na Índia e por aí vai. Esse aluno, inclusive, que participa aqui é da Índia. Um da Índia e outro da Angola, né? Participa com a gente no grupo. A dificuldade deles é só o horário, né? Porque aí eles estão a horas à frente, nossa, né? Justo. E aí, às vezes, os encontros acontecem à noite e para ir lá é madrugada. Mas são coisas que nós vamos ajustando com o tempo. Professor Irancé, a gente pode dizer, então, que a pós-graduação
online agora é uma boa opção para muita gente? Sim, esse momento nós conseguimos fazer as nossas ações, principalmente disciplinas, de forma online. É importante sempre a pessoa que buscar uma pós-graduação, em especial aqui no estrito senso, consulte os órgãos oficiais sobre a legalidade daquele programa. Infelizmente, ainda existem instituições oferecendo produtos que não existem, né? E na hora que a pessoa ele termina aquilo ali, ele vai ver que não tem. Ele não tem mestrado, não tem doutorado, né? Infelizmente ainda isso acontece. Então busque saber a idoneidade da instituição, isso é fundamental. E toda a parte da estrutura. Às vezes, se você não tem uma estrutura que te dê sustento, você vai passar 2 anos ou 4 anos, 2 anos no mestrado ou 4 anos no doutorado, e não vai haver transformação. Então, os programas de estrito senso, via de regra, ele vai gerar transformação nesse tempo. Não tem jeito. Então, é por isso que os professores eles são preparados para isso e vão desafiar você, enquanto aluno, né, a fazer o melhor. Em especial aí o doutorado, né, porque o doutorado é uma formação diferenciada mesmo. É alguém que vai conseguir, ao final dos 4 anos, ele vai fazer diferença na sua região. E para ele fazer diferença, ele precisa ser lapidado, né, durante o período de formação. Então, o doutorado é bem interessante nesse aspecto aí. O mercado está buscando cada vez mais especialistas? Está. Cada vez mais busca o especialista. E tem um dado interessante, inclusive nós tivemos, na semana passada, a nossa aula inaugural com o presidente da CAPES, né, o Dr. Benedito, que participou da nossa aula inaugural, juntamente com todos os coordenadores das áreas ligadas aos nossos programas. E ele apontava sobre isso, que a graduação ela já incrementa o salário das pessoas. Então, quem tem graduação, em comparação com aquele que tem só ensino médio, ele já tem um incentivo financeiro. Isso de maneira em média. Quando passa para o mestrado, vai aumentando gradativamente e o doutorado no nível mais elevado. Se nós observarmos no meio público, já existe, inclusive no próprio plano de cargos e salários, já existe esse incremento. Então, às vezes a pessoa pensa, eu vou investir isso, eu não vou receber esse dinheiro de volta. Vai. Primeiro na sua formação pessoal, que vai fazer diferença na sua vida inteira. E segundo, é porque isso vai gerar automaticamente aumento na questão dos seus vencimentos. Né? Nesse meio público, então, já existe, inclusive com valores percentuais. Né? Mas de maneira geral, nesse dado que o presidente trouxe para a gente, alguém que sai da graduação para nível de doutorado, a diferença é em torno de 72%. Então, quer dizer, vale a pena o investimento. E às vezes, hoje nós vivemos um momento onde existe muito incentivo para isso. Então é possível alguém sair hoje da graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e inclusive com incentivos do governo. Né? Inclusive existe isso. E é claro que a nossa instituição é uma instituição privada, mas que também tem bolsas do governo federal aqui. Então, às vezes a pessoa está ali, mas não consigo pagar e tal. Existem algumas bolsas, né? E mesmo que se você tiver que pagar esse investimento, na verdade não vai ser um pagamento, esse investimento vai fazer diferença na sua vida. E sem contar, professor, que também nós temos, além de você ter a possibilidade de ter ganhos melhores, o senhor relata aí da graduação para um doutorado, salários aí acima de 70% a mais, mas abre um leque de oportunidades muito grande, né? Gigantesca, gigantesca. E nós precisamos desse profissional. Então, aquele número que eu citei no início, 11 doutores para cada 100 mil brasileiros, então, o percentual é muito baixo. Então, nós precisamos ainda aumentar muito esse número. Então, precisamos ter os investimentos, mas precisamos que as pessoas cada vez mais se conscientizem que é necessário fazer isso para o desenvolvimento do nosso país. Nós tivermos mais doutores, mais pessoas pensando, entendendo qual é a necessidade em cada um dos setores. São 49 áreas de especialidade dentro da CAPES. Então, para você ver o tamanho de informação, de especialização, né, dentro das mais diversas áreas. Então nós precisamos de pessoas, né, que queiram abraçar essa causa aí e desenvolver o nosso país.
O senhor relatou agora há pouco o cuidado que todos nós devemos ter na oferta de cursos e de programas por instituições talvez não tão sérias quanto a União Evangélica. Infelizmente é assim que as coisas às vezes acontecem. Mas eu queria que o senhor fizesse uma abordagem agora para quem tem o interesse de fazer aí uma pós-graduação, de talvez estar buscando em ex-alunos de cursos de pós-graduação o que aconteceu com essas pessoas, porque acho que isso aí também dá uma boa referência, não é isso? Sem dúvida. E é interessante, você vai falando e eu estou aqui lembrando algumas pessoas, né? Nós temos o próprio Lúcio, né? Seu amigo Lúcio Bogian, aluno nosso no programa, para o doutorado, né? Ele está no programa de doutorado de Ciências Ambientais, com um projeto fantástico junto com o professor Sandro, na questão da geração de energias renováveis. Então ele está ali, ele já tem uma carreira consolidada, mas está buscando algo a mais. E vários outros, aí nós temos o doutor Geraldo Espíndola, buscando a formação, e tantos outros, né, que já estão no mercado, já estão consolidados no mercado, mas sabem que precisa continuar estudando, precisa se desafiar a cada dia, porque a pós-graduação é um desafio. É um desafio. Né, e fazer essa transformação, gradativamente fazendo essa transformação. E diversos alunos que passaram pela nossa instituição, em especial aqui no programa de Ciências Ambientais, hoje são professores na União Evangélica, ou ocupam posições de destaque em nível municipal, estadual, inclusive federal, né? E isso vai fazendo diferença. É importante que todo mundo veja isso. E é um dado interessante, o órgão que fiscaliza a pós-graduação, ela acompanha esse desenvolvimento. Porque toda pessoa, quando ele é inscrito no programa de pós-graduação, ele é inscrito pelo CPF. E ele é acompanhado, depois que termina um doutorado, durante 5 anos. Então existe um acompanhamento de o que aumenta na renda dessa pessoa, ou na posição de trabalho dele, se ele volta novamente para pós-graduação, para pesquisa, ou se ele assume uma posição de destaque em nível municipal, estadual, ou numa empresa. Então isso é importante, né? Eles irem mapeando para a gente saber, olha, isso faz diferença na sua vida. Então, extremamente importante. Professor, tanto a pós-graduação lato estrito sensu, você tem que ter muito compromisso, você tem que ter muito tempo, você tem que ter muita dedicação. E eu queria que o senhor falasse para nós aqui qual que é o tempo de duração desses programas, para as pessoas terem mais ou menos uma ideia, e todo mundo que enfrenta esses programas sabe que dedicação e tempo tem que aparecer, né? Tem que aparecer. Bom, o lato sensu ele vai variar, depende muito da carga horária do curso, mas entre 1 ano e 2 anos é o lato sensu, né? Que é aquele que mais conhece a especialização. Um curso de mestrado é um curso de 2 anos. Ele pode ser concluído antes, mas, em média, 2 anos é o tempo médio do mestrado. E o doutorado, 4 anos. A dedicação faz toda a diferença. A gente vai falar assim, tem pessoas que vão lá, fazem um mestrado e não dedicou tanto tempo e finaliza? Tem. Mas possivelmente ele não vai conseguir posição de destaque. E no doutorado também isso acontece. Né? Então, nós ainda não tivemos a primeira turma nossa de doutorado concluída. Ainda não, nós estamos na metade do processo. Né? Então, mais 2 anos pela frente para ter a primeira turma. Mas aqueles que não investirem aqui durante o período de formação, eles não vão conseguir esse diferencial lá na frente. Então, a pessoa que está disposta a entrar na pós-graduação, ele precisa dedicar tempo. Isso é fato. Nós temos uma vantagem de ser uma instituição privada, que aí o que difere da instituição pública, às vezes na instituição pública você consegue a bolsa, você fala, mas eu não vou pagar lá na instituição pública. Ok, mas ele vai exigir o seu trabalho lá dentro. Você vai pagar em forma de trabalho. Você vai estar lá trabalhando. Às vezes não é aquilo que é do seu projeto. Você vai trabalhar em outras funções. Lógico, que é a forma de compensar. Né? Já na instituição privada, ele não vai exigir isso de você, que você trabalhe.
porque você está pagando os seus estudos, mas ele vai exigir que você estude. E quanto mais tempo você se dedicar, melhor vai ser o seu produto. Com certeza você vai sair com a formação diferenciada. Então, de maneira geral, um mestrado, a pessoa vai ter que redistribuir o tempo dele para que, em média, ele tenha pelo menos umas 2 horas por dia para ele estar estudando. De dedicação. E um doutorado, um tempo um pouquinho maior. Lembrando que ele vai ficar aí durante 4 anos. Né? Então, todos aqueles que passaram aí pelo doutorado sabem que às vezes você vai ter que sacrificar um pouco o seu final de semana, porque o volume de coisas é grande, que você vai ter que estudar num período de tempo relativamente curto, 4 anos, para você fazer essa transformação toda e às vezes sair com um produto que não existe no mundo. Porque essa é a ideia. O produto no doutorado é algo inédito, nunca houve. Então você precisa ter tempo para poder ver o que é, qual que é. Esse produto foi gerado dessa forma, mas o que eu estou querendo aqui é algo que é diferente, que é melhor nesse aspecto ou pior naquele. Quer dizer, você precisa ter tempo para isso, para fazer essas comparações, buscar o que existe no mundo. Porque não existe mais hoje aquela ideia assim, eu vou fazer isso porque não existe em Anápolis. Não, se não existe em Anápolis, mas existe lá em Las Vegas, já existe. É só trazer de lá para colocar aqui, não preciso criar. Né? Eu preciso criar alguma coisa que não existe em lugar nenhum. Então é esse que é o diferencial. E existe muita coisa. Então uma pesquisa no Japão que demonstra que e isso é real, assim, se a gente começar a observar os últimos anos, isso já aconteceu e vai acontecer mais para frente. O que nós vamos usar daqui a 30 anos, quase nada existe. Quase nada existe de produto. E isso é real quando a gente para e pensa aqui, ó, meio de tecnologia, por exemplo. Nós hoje utilizamos, por exemplo, WhatsApp. Como é que fazia? Assim, a pessoa lá atrás, 10 anos atrás, não imaginava que isso podia acontecer. Nunca. A gente assistia filme e a pessoa falando com alguém assim no computador. Nossa, que coisa, né? Hoje isso é real. Todo mundo fala. Inclusive, nesse período de pandemia, diminuiu as distâncias. Nós estamos fazendo as nossas aulas com os nossos alunos assim. Então, imagina o que vai ser no futuro. Então, é esse produto. E é uma pessoa antenada, altamente capacitada, que vai conseguir ver. E isso são particularidades de cada área. Né? Então, na área ambiental, na área do movimento, na área farmacêutica, na área da odontologia, nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, às vezes, você que está nos ouvindo tem um problema, você já enxerga um problema que não tem solução e, às vezes, é você que vai solucionar. Então, nós precisamos desses desafios, né? Desses questionamentos. Né? São os questionamentos que vão mudar o mundo. Então, às vezes, o que você tem aí vai transformar o mundo. Por isso que é muita dedicação, né? Exatamente. O senhor que permeia essa situação aí, como que é fazer pós-graduação no Brasil? É caro? Em comparação a outros países, como é que é isso ou não é? O que o senhor pode nos dizer em relação a isso? Na atual conjuntura, quando a gente pensa o todo, ele exige um investimento relativamente alto, pensando na população de maneira geral. Mas quando você imagina qual é o fruto que isso pode gerar, vale o investimento. E eu falo assim, às vezes a pessoa ela não tem a condição, ela está nos ouvindo, mas não tem condições mínimas, às vezes, para a questão da pós-graduação e tal. Busque, se aproxime dos grupos de pesquisa, esteja próximo. Existem os incentivos do governo para a questão dos programas, tanto de mestrado quanto para doutorado. Se o seu produto, aquilo que você está propondo é algo realmente diferenciado, você vai ter financiamento para isso. Isso vai gerar dividendos para o nosso país, então vai existir financiamento para isso, incentivo para isso. Então, de repente, essa vai ser a sua saída. Existe jeito para tudo. Né? E quando a gente compara com outros países, a nossa realidade não é das piores do mundo, não. Pelo contrário. Nós temos algumas facilidades, em especial assim, nós temos um órgão hoje que regulamenta a pós-graduação e ela tenta encontrar diminuir essas assimetrias, essas diferenças regionais nossas, né? E facilitando, às vezes, o acesso na sua região.
como é o nosso caso. Você não precisa mais se deslocar de Anápolis para fazer um mestrado, um doutorado em São Paulo, no Distrito Federal, ou mesmo em Goiânia. Você pode fazer aqui. Olha o tanto que você vai economizar. Isso voltando, né, às nossas atividades todas presenciais. Mas hoje online o custo ainda está mais baixo ainda. Então vale a pena, vale o investimento. A gente sabe que não é uma coisa fácil, mas vale a pena o investimento. Isso vai fazer diferença na sua vida, na vida da sua família e, quiçá, na vida do país. Esse ponto é muito importante, a gente está destacando, que às vezes quem está nos ouvindo, ele consegue enxergar um problema específico e através do estudo dele é que a vida das pessoas vai ser transformada. Então a gente precisa ter essa ideia aí, né? Quando uma pessoa deve pensar em fazer a pós, o senhor que está aí também já coordenando isso aí há algum tempo e já passou vários e vários alunos, qual que é o momento ideal? Se é que tem esse momento ideal, não sei. Bom, o primeiro ponto, a pessoa ela precisa gostar de estudar. Esse é um ponto. Ele precisa escolher uma área que ele tem afinidade. Porque você imagina, se você vai ficar lendo só sobre aquele assunto, se não for algo que te dê prazer, vai ser um trauma. Né? Então, esse é um ponto. Gostar de estudar, escolher aquilo que você gosta de fazer, né? Que vai fazer diferença, não tem que estar ali. E não existe um momento certo. Né? Eu vejo assim, se a gente pensar em carreira, é claro que o ideal era terminar a graduação, você já vai para a pós-graduação e vai embora. Esse seria o ideal. Mas o momento é aquele que você se sente preparado. Inclusive tem algumas correntes que acham que é importante, por exemplo, eu concordo, que é importante a pessoa experimentar o mercado, a área do trabalho dele, né? Como que ela acontece, exercer a função um tempo antes de ir para a pós-graduação. Porque aí você consegue, depois de experimentar, de buscar, eu preciso me especializar nisso. Não, falta alguma coisa nessa área. Então fica mais fácil você visualizar. Né? Apesar também que hoje nós temos diversos indicadores que já apontam para essas áreas. É importante lembrar também que na hora que você vai para a pós-graduação, o produto que você vai gerar, ele está intimamente ligado à área de alguém que já estuda aquilo, que é um especialista daquilo. Então, porque senão às vezes a pessoa passa no doutorado ou no mestrado, ele pensa, não, eu quero fazer isso. Aí ele chega lá e encontra um professor que não, ele não trabalha com aquilo. O professor quer que ele trabalhe aquilo que ele desenvolve. Okay? Então é importante que o seu produto esteja próximo da área daquele especialista, daquela pessoa que vai te orientar ao longo do curso. Isso é extremamente importante. E quanto maior a expertise desse profissional que vai te orientar, maior vai ser o feedback que você vai ter, o lastro, né, para que você possa avançar cada vez mais. É por aí. Nós temos muitas pessoas que nos acompanham aí pelo YouTube e de outros municípios e somos sabedores que a União Evangélica tem aí o centro universitário com cursos em outras cidades, Goianésia, Ceres, Rubiataba, Jaraguá, o núcleo em Senador Canedo, já quase acontecendo alguma coisa em Aparecida de Goiânia. Fora de Anápolis, tem algum desses locais que oferece pós-graduação? Lato sensu, sim. Mas estrito sensu, só no campus aqui de Anápolis. Certo. Então, pode ser que depois que a instituição se torne universidade, às vezes esses campos, essas faculdades, no caso, né, em alguns casos aí, elas sejam todas incorporadas como campus, né, campus da instituição. Pode ser que no futuro aconteça. Eu vejo que esse modelo que nós temos hoje, em especial aí, utilizando as formas eletrônicas de comunicação, né, o modelo à distância, eu acredito que isso vai potencializar a participação de pessoas dessas outras cidades, mesmo o curso acontecendo aqui. Né? Então isso vai facilitar. Então, por enquanto, as ações estão concentradas no estrito sensu, no campus Anápolis. Os 4 programas estão tendo aulas normais?
Normais. Normais dentro do novo normal, é claro. Isso. Normais. Normais. Aí nós temos o programa da odontologia e o programa do Movimento Humano e Reabilitação, que começaram no início do mês de agosto. O programa de ciências ambientais começou as aulas ontem, né? O módulo mesmo começou ontem. E o de ciências farmacêuticas começa na próxima semana. Então, todos acontecendo normalmente as suas disciplinas, né? As orientações já aconteciam e continuam acontecendo tranquilamente à distância. E ações laboratoriais, que tem algumas pesquisas laboratoriais que não envolvem aglomeração de pessoas, ocorrem sem problema algum. Professor Irancé, para a gente ir finalizando aqui o nosso bate-papo, claro que vem a vacina, isso tudo vai passar, é mais um momento que a gente está vivendo. Depois disso tudo, o senhor entende que vai ter uma coisa híbrida, presencial com online? Eu acho que a gente, como o senhor falou agora há pouco, tem coisas que vieram e que vão ficar, né? Eu acredito, Zeval, que voltar para aquele modelo totalmente presencial não deve acontecer. Isso nem em nível estrito, nem em nível lato e às vezes nem em nível de graduação. Verdade, né? verdade. Porque criou-se um novo produto, né? E facilita nos aspectos, diminui os custos muito, muito, muito. Então isso vai acontecer. É claro que as ferramentas vão sendo aperfeiçoadas, né, a cada dia. E com isso você consegue ter uma interação maior, né? Você consegue disponibilizar materiais com melhor qualidade, inclusive, do que quando era presencial. E potencializar a questão do tempo. Porque esse é a grande questão, o tempo. Né? E aí quando a gente para e pensa nos grandes centros, olha o tempo que nós gastávamos com deslocamento. Aí eu tenho que deslocar para ir para a faculdade, tenho que ir para o colégio, enfim. Gastava muito tempo com isso. Eu achei interessante que semestre passado uma aluna de Alexânia falou com um dos nossos professores, né? Professor, o mais interessante desse modelo é que na hora que eu termino a aula, 10h30, que eu desligo o computador, eu estou em casa. Isso chamou atenção, né? Verdade. Porque realmente é algo... Imagina, alguém que estuda aqui, nós temos vários alunos de cidades circunvizinhas, Alexânia, Goianésia. Olha que hora que a pessoa chega em casa. Que dificuldade. Né? Então, isso facilitou. Claro que nós ainda vamos avançar muito mais, evoluir bastante, criar produtos que consigam aproximar mais, fazer essa interação de maneira cada vez melhor. Né? Hoje já temos ferramentas bacanas, mas eu acredito que no futuro muito próximo nós vamos ter muito mais possibilidades de interação. E talvez o professor do passado, que não se adaptar, ele não consegue viver nesse novo mundo. Né? Verdade. Isso é uma coisa rápida, nós vamos precisar nos adaptar rapidamente. A gente vai finalizando, agradecendo a presença do professor Irancé aqui, agradecendo a Unievangélica e parabenizando a Unievangélica por esses 4 programas. Isso é extremamente importante para a nossa comunidade. Nós ficamos aqui na torcida de que a universidade venha e que venha logo, porque isso vai ser muito importante para todos nós anapolinos. E mais uma vez agradecer, professor Irancé. Muito obrigado por a disponibilidade, por estar aqui conosco. E lembrando você que ele vai estar conosco também essa semana ainda no nosso programa de rádio. Muito obrigado. Eu que agradeço e aproveito também para dizer a todos que aquele que estiver interessado, quer conhecer um pouquinho mais sobre os programas, procure a gente na Unievangélica, entre em contato pelo site ou ligue lá no 3310-6600, peça para falar nos programas e venha estar conosco. Tem a possibilidade real agora de fazer alguma disciplina especial, se aproximar, conhecer um pouquinho mais desse mundo e com certeza em breve você vai estar conosco, né, fazendo diferença. É isso. E agradecendo a Unievangélica, que é um dos nossos apoiadores, dos nossos parceiros, nós vamos indo embora dizendo a você que sempre nos apoia, que sem o seu apoio nós não estaríamos aqui. Então, muito obrigado e até o próximo. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine,
Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, IHG, Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, assessoria e consultoria, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa, 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, única unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, OA, Hospital Oftalmológico de Anápolis, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, Ego Service, Vigilância e Segurança Privada e Box Seguros, corretora de seguros. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.